Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu lar, o seu trabalho. Que Deus continue lhe dando saúde e força para continuar caminhando. Ótima quinta-feira na presença de Deus. Meus irmãos, eu peço a você que é novo aqui no canal, que não deixe de se inscrever. Se inscreva para assim continuar nos ajudando no crescimento do canal. Ative também o sininho para que você possa receber as nossas notificações toda manhã. A gente aqui posta uma mensagem, a gente posta aqui uma palavra de Deus para o seu coração. O seu like é muito importante também, é indispensável. Então você, começando a assistir, já deixa aí o seu like e também compartilhe, porque você compartilhando, você está declarando que você não quer que a mensagem pare em você, mas você quer que a mensagem alcance, tá certo? Chegue a outras pessoas. E para isso, precisa que você compartilhe aqui, tá bom? Então clique aqui no compartilhar e envie para outras pessoas. O seu comentário para mim, ele é muito importante também. Diz aqui para nós se Deus está falando com você, se você está sendo edificado, se você está sendo restaurado, direcionado, pois Deus ele fala com o seu povo, Deus ele fala com os seus filhos. Sendo assim, meus irmãos, eu quero dar continuidade aqui ao caráter do cristão. Então, o caráter do cristão, hoje eu quero ler aqui em São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 46, que diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 48. Porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. 49 eu encerro. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então aqui palavras de Maria, que ela engrandece ao Senhor, por ela ser a escolhida de Deus para uma tarefa já prometida, para uma obra já estabelecida para o Senhor, pelo Senhor, desde Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria, tá certo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós vamos hoje falar sobre o caráter de Maria, mãe de Jesus, mãe do Salvador. Para Maria, meu irmão, foi algo extraordinário. Para Maria foi algo fenomenal, algo assim que ela não pôde nem contar. Então ela diz aqui que a alma dela engrandece ao Senhor, pois o Senhor atentou para a humildade da tua serva. E desde agora todas as gerações, olha, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E é verdade. Olha eu aqui falando dela. E quantos também não falam desta mulher? Uma mulher beatificada, uma mulher que recebeu a apoteose de Deus. E quem foi esta Maria? Então, eu vou dar aqui o histórico biográfico dela, a biografia, que diz assim: o nome Maria era muito comum, tá certo, em seu tempo. Então o nome dela era derivado, né, de um nome hebraico que era Miriam, tá certo, que era Miriam. Ou seja, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o nome original era Mariam com M, Mariam, tá certo? E ela era da linhagem real. Então a genealogia é contada de Mateus capítulo 1 até o versículo 15 e 16. Observe bem que quando Deus chama Maria, Deus não chama ela porque, é você aleatoriamente. Não, Maria, é lógico que a ideia primária, a vontade primária, tá certo? Era divina, foi divina. Tudo começou por Deus. Então Deus escolheu ela. Mas é bom e importante nós pontuarmos aqui que ela também tinha as suas qualidades, que ela também tinha um caráter, tá certo? Que Deus olhou e Deus falou assim: essa daí. Por quê? Por causa também das suas qualidades, tanto espiritual como moral. Então Maria,
mãe de Jesus, então ela foi uma mulher extraordinária. Ela foi escolhida pelo Senhor e foi algo assim tremendo. Então vamos lá. Então vamos falar do caráter, tá certo? Que destacou nela, a sua conduta, a sua forma, aquilo que atraiu a atenção de Deus sobre ela. Então nós vamos falar das suas qualidades e do seu caráter, porque eram diversos. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Antes de tudo, por decisão de quem? Divina. Então a decisão não foi de Maria, a decisão foi de Deus. Deus olhou entre muitas virgens que tinha lá, mas a Maria se destacou entre muitas. Então observe bem que a decisão primária é divina, mas também por suas qualidades espirituais e moral. Então Maria, ela também foi escolhida por decisão divina, sim, mas também pela sua qualidade espiritual e moral. Observamos aqui a parte A aqui, que é a primeira que eu quero falar. Então, primeira qualidade moral dela. Então, o caráter moral dela, que ela era virgem. O anjo Gabriel foi, tá certo? O enviado especial da parte de Deus à cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade que muitos não olhavam para lá. Tanto é que João, capítulo 1, quando Felipe encontra, tá certo, Natanael fala para Felipe se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. É por aqui que eu quero começar com você. Então parece que Nazaré não sai nada bom. Muitas das vezes as pessoas te julgam pelo rótulo. Muitas vezes as pessoas te julgam pelo ambiente, muitas das vezes que você está, ou que você trabalha, ou que até mesmo você anda. Mas elas não sabem que Deus é o Deus que não te olha só por rótulo. Deus, ele enxerga o teu interior. Deus, ele enxerga o teu coração. Deus, ele enxerga o conteúdo que há dentro de você. Deus, ele olha para você, não é pelo rótulo, mas Deus, ele quer enxergar em você. Olha só, Deus quer enxergar em você as suas qualidades espirituais como moral. É isso que importa para Deus. Então Deus, ele é o Deus que nos sonda, nos acompanha. Então, o anjo Gabriel foi enviado por Deus até a cidade de Nazaré. Foi lá enviado. E uma virgem, cujo nome era Maria, Lucas 1, 26 e 27. Naqueles tempos, a virgindade física, olha só, de uma jovem era de muito valor e grande significado. Por quê? Espiritual e moral, Isaías 62, 5, depois você leia lá. José não teve relações com ela até o nascimento de Jesus. Até que Jesus nascesse, José não a tocou. Então, ou seja, a concepção de Jesus, portanto, foi divina, foi virginal e foi santa, conforme Mateus 1,25. Sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Ele chamará de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Depois Mateus 1, 23 também vai falar sobre isso. Então, interessante aqui saber que a primeira qualidade espiritual e moral de Maria foi a sua virgindade. Ela se guardou, então ela se protegeu, ela se blindou, tá certo, contra o pecado, contra os levantes, tá certo, da sua carne. Ela conseguiu se blindar. Então, a primeira característica moral de Maria foi a sua virgindade. Então, isso daí atraiu a presença de Deus. Quando a gente se guarda, quando a gente se protege de algumas situações, então isso daí no reino espiritual gera muito efeito. E é isso que nós temos que nos atentar. Então nós temos que entender que Deus é o Deus de detalhe. Deus é o Deus detalhista e também é um Deus estrategista. E Deus, sim, Ele quer, tá certo, o pecador, mas que esse pecador se arrependa do seu pecado para que ele promova algo sobrenatural através da vida da pessoa. Então a segunda qualidade de Maria,
dentro do seu caráter espiritual e moral, então ela era engrandecida, ela era agraciada, ela era, tá certo, contemplada pelo Senhor. Então, tá certo, lá em Lucas 1:28, então diz assim a palavra do Senhor: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Ou seja, o termo quer dizer que ela foi honrada por Deus, ou muito favorecida e recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida. Então, o escritor de Lucas, então aqui Lucas dizendo, ele fala assim, olha só, salve agraciada. Então você está sendo muito favorecida, você foi contemplada, você foi alcançada, honrada por Deus. E muitas das vezes nós esquecemos que ao recebermos o Jesus, esquecemos que Jesus morrendo por nós, nós também somos honrados, somos agraciados pela sua graça. Então Maria, ela teve a incumbência de criar, ela teve a incumbência de gerar, ela teve a incumbência de trazer, e nós fomos o beneficiário disso, nós recebemos esse benefício. Então nós temos que glorificar a Deus, nós temos que exaltar a Deus, pois Maria, na sua qualidade, ela foi, tá certo, agraciada, ela foi honrada, e você também, meu irmão e minha irmã, também são honrados por Deus. Muitas vezes a gente reclama demais, a gente murmura, a gente questiona. Quando tudo está dando certo, a gente é só vitória, é só bênção, glória, aleluia. Mas quando o negócio aperta, quando a dificuldade vem, quando o vento dá uma soprada mais forte, a gente esquece que somos honrados. A gente esquece, nós esquecemos que somos agraciados por Deus, por essa tão imensurável, tá certo, graça de Deus, o favor imerecido. Então, irmão, glorifique a Deus, irmã, glorifique a Deus. Prova, não é só você que passa. Luta, não é só você que passa. Todos nós passamos por um momento difícil, mas em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. O apóstolo Paulo falando aos 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, o vosso Pai. Então, terceira qualidade espiritual e moral dela era que ela tinha a presença do Senhor. Ela tinha a presença do Senhor. Ela foi surpreendida com isso. Olha só, em sua mensagem diretamente da parte de Deus, o anjo disse, olha só, no mesmo Lucas 1:28, o anjo disse, olha só, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então ela tinha a presença do Senhor. Ao dizer, olha só, ao dizer que o Senhor era com ela, aleluia, então o anjo declarou o que talvez ela não tivesse consciência de forma tão clara, que o Senhor já acompanhava ela, ó, que o Senhor já assistia a ela, ó. Então ali, o que estava acontecendo com ela ali, era só o cumprimento do que Deus tinha para ela, para a família dela, para a história dela. Então é importante você saber que assim como em Juízes 6, que Gideão estava lá malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor, tá certo? Cristofania, né? Ali Cristo se apresentou a ele, ao anjo do Senhor. Então se apresentou a Gideão e disse assim, o varão valoroso, o Senhor é contigo. O anjo estava ali no pé daquele carvalho ali, ó. Olha só assistindo Gideão, vendo o comportamento dele, vendo o caráter dele, vendo, tá certo, a estratégia que ele tinha da parte de Deus. Então o Senhor se manifestou dizendo, o Senhor é contigo. Então com Maria foi a mesma coisa, Lucas 1:28, o Senhor é contigo. Ou seja, só foi confirmado de uma forma mais clara que Deus estava com ela. E eu quero dizer para você que Deus é contigo. Deus está te observando, Deus está, tá certo, te acompanhando, Deus está vendo você. O que Deus quer ver em você mais ainda é o seu caráter moral e espiritual. Continue firme. Então mesmo se tiver luta, mesmo se tiver prova, mesmo se tiver tribulações, não rejeite a palavra do Senhor, não rejeite o chamado do Senhor. Continue firme na presença de Deus, continue firme fazendo a vontade do Pai, continue firme realizando a santa obra do Senhor.
então o Senhor é contigo. Então a terceira qualidade do seu caráter espiritual, moral, era que o Senhor era com ela. O Senhor era com ela. E também eu quero dizer que o Senhor é com você, meu irmão. O Senhor é com você, minha irmã. Receba esta palavra profética em nome de Jesus. Então o quarto também que nós queremos falar, ela era bendita entre as mulheres. Ou seja, o anjo declarou, no mesmo versículo 28, olha só, o anjo declarou ante o olhar do espanto de Maria. Olha o que o anjo falou: bendito és tu. Bendita és tu entre as mulheres. Então, se tivesse lá 200 mulheres, Maria se destacou entre elas. Maria se destacou entre elas. Por quê? Pelo seu caráter moral e espiritual. Então, eu glorifico muito a Deus, porque através desta transformação, através dessa performance do caráter de Maria, então o Senhor a destacou que ela era bendita entre as mulheres. Sabe o que o Senhor estava falando para ela? Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ditosa, feliz, não era para menos, no meio de tantas milhares de mulheres em Israel, olha só, no meio de milhares, de tantas mulheres, ser alcançada por tão grande, olha só, deferência. Então ela teve um alcance diferenciado da parte de Deus, era algo acima de qualquer pensamento humano. Então, de repente, tinha mulheres ricas, tinha mulheres nobres, tinha mulheres que viviam no palácio, mas o Senhor escolheu uma esposa de um carpinteiro. Foi ela que o Senhor escolheu. Então, o estado social, financeiro, para Deus, o que Deus quer ver é o seu caráter moral e espiritual. Quem é você no meio das outras? E quem é você no meio dos outros? Qual é o destaque espiritual e moral que você tem dado? É por aqui que a gente começa a entender a escolha, a seletiva de Deus. Que nós possamos fazer a diferença na nossa geração, com o nosso caráter, tanto espiritual como moral. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar força, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e pedir a Deus que Ele continue nos usando. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Lembre-se, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, com seus familiares, seus amigos. Compartilhe e com certeza Deus continuará abençoando a sua vida. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lembre-se disso, a diferença está no nosso caráter moral e espiritual. Deus te abençoe. Fique na paz, meu irmão, e fique na paz, minha irmã. Em nome de Jesus.